Libido scribendi poderia ser a rara locução latina, tão cara a uma certa mística poética, que predicasse o verso de Max Martins, o poeta paraense que nos congrega neste evento, nascido em Belém do Pará, em 20 de junho de 1926. Fazemo-lo por proposta e desafio do Osvaldo Manuel Silvestre, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra, a quem publicamente agradeço o convite, nesta oportunidade por me ter permitido a aproximação tentativa de uma obra realmente singular. A palidez da sensibilidade, da emoção e do pensamento a que, aparentemente, a atualidade nos obriga, foi interrompida de forma algo inesperada e repentina pelo verso maxiano. Não conheço Belém do Pará, mas de certo lugar faz parte dos estratos arqueológicos de Coimbra. Ou não fosse Belém do Pará, cidade de nascimento do poeta Carlos de Oliveira, cuja posteridade crítica, posteridade viva, entenda-se, tanto deve ao nosso anfitrião, cuja hospitalidade material e intelectual é amplamente conhecida e reconhecida, e agora volto a agradecer. Fazendo jus à etimologia da palavra Belém, terra de pão, terra frutífera. Nutrição também do pensamento. É-o, desde logo, pela ocasião proporcionada de poder ouvir, em regime próximo, diferentes leitores íntimos da poesia de Max Martins, de amigos e de editores, do seu editor, de um dos seus editores, o mais reconhecido, o Ars de Carvalho. Avessas imaginações de Martins e Oliveira, de uma infantil Amazónia em transe. Terra sem uma gota de céu, céu sem uma gota de terra. O quiasmo obriga a pensar a gota como propriedade que, sendo atributo tanto do céu como da terra, bloqueia, contudo, a assimilação da terra e do céu. Tanto o céu como a terra estarão por algo como a natureza, aquela que um determinado modo de imaginação concebeu idêntica a si mesma. O quiasmo oliveiriano propõe uma outra imaginação, em que a natureza se concebe na diferença de si mesma. O quiasmo propõe que se conceba a natureza em transe, isto é, na suspensão de identidade e diferença. Centrando-nos na gota, essa que identifica, distingue e ao mesmo tempo indistingue, o par, identificação, distinção. A gota é singular e universal. Numa gota, nenhuma gota é outra gota, mas qualquer gota é outra gota. Enfim, por seu turno, não se escreve a Amazónia, como asseverou Max Martins, é a região amazónica que os escreve a ambos, Oliveira e Martins, em suma, talvez nos escrevam. E nos dois poetas, a poesia como aprendizagem de uma singular feitiçaria. A libido scribendi, justamente. Talvez esta antiga e sempre nova ocupação da escrita poética, a poesia como trabalho onírico da linguagem, seja determinada pelo agonismo da tentação crepuscular do fim. Esta é uma tatuagem infantil. E como lemos no verso maxiano de um poema que tem por título Do Poema da Infância, em vão, cito, em vão, tuas mãos tatuarão na treva. O ato criativo, como intensidade, energia ou ação, tem no escrito, que potencialmente o atualiza, o seu epitáfio, largando um enredo labiríntico, um Dédalo. Falarei mais à frente do Dédalo, ou voltará ao Dédalo. Essa tentação do crepúsculo, tornado sensível, mas também abstração, é assim uma espécie de ocupação perversa, pois supõe a sublevação quer do espaço, quer do tempo, como garantes estáveis de tudo, do todo. Daí que esse abismo do anoitecido, que nunca atualiza o fim último, refratado como potência diferida, todo o passo sobre o vazio seja um passo em falso, toda a ocupação seja um despovoamento. Termos que podem ir ao encontro das valências alegóricas
do belíssimo e terrível texto beckettiano Le Dépeupleur, certamente a descrição mais ajustada e justa da agência humana como distopia. Da imaginação e pensamento de Samuel Beckett, eis, no arranque do texto, a imagem plástica, eis a inicial descrição do edifício geométrico, um enigmático cilindro, como recordarão, que figura e conceptualiza de modo complexo essa humana ocupação ou ação. Cito: estância onde corpos vão, cada um, à procura do seu despovoador. Bastante vasta para permitir procurar em vão, bastante restrita para que qualquer fuga seja vã. Fim de citação. Ser recortado daquela indefinição movente de corpos, um corpo que procura o seu despovoador poderia então ser a figura da mencionada tentação do fim, tentação crepusculina, ocupação que paradoxalmente despovoa. Na declinação plural do corpo, os corpos, entre a impossibilidade da fuga e a possibilidade da procura, da demanda, do desejo, se quiserem, isto é, na repetição de certo, já sem ênfase, de uma ação frenética, podem cruzar o olhar e a fala neste incerto lugar e tempo antes do fim, a caminho do fim. Tudo isto pode valer para o poeta como o último homem, uma tópica bem moderna, para a solidão do sujeito poético que, tal como no texto homónimo de Maurice Blanchot, Le Dernier Homme, supõe um acabamento vazio e falso. Cito Blanchot. Olham-se e falam. Fazem de si mesmos uma solidão povoada por eles mesmos e mais vazia, a mais falsa. Fim de citação. Nesta solidão que por si só supõe alienação, separação dos outros, do mundo, o abismo do alienado é a ilusão de um em si povoado, o sujeito como povoador último. Alienado de si próprio, este sujeito impróprio blanchotiano é, como se sabe, versão de uma das pedras angulares da modernidade poética. Isto dito, podemos considerar que Max Martins é mestre da poesia como alienologia. Cito, e é bem conhecido, e possivelmente até já foi citado, alheio, contudo tão próximo. Não é? É o primeiro verso, não é? No poema O Estranho, não é? De Antirretrato, não é? De 1960. Alheio, contudo tão próximo. Como tal, na sua descrição forte e densa, tem vindo a ser posta em relação com esse modo singular, mas também muito variado, de habitação, a que podemos chamar academia, resistindo-lhe pela enigmática que a insufla. Aludo à afecção da própria alienologia nas crenças e no exercício da crítica, que em sede académica, adiante já que não significa o mesmo que quando falamos de crítica jornalística, muito embora, para ambas, possamos traçar um arconto comum que, no tempo e com o tempo, se e as diferenciou. Não pretendo, neste momento, adentrar-me nesta selva escura, mas sim colocar a alienologia maxiana num quadro mais amplo que é certamente necessário e talvez mesmo urgente ter em conta. Refiro-me ao que, com a argúcia e a tempestividade que lhe são próprios e, enfim, que são conhecidas, Boris Groys chama a banalização da alteridade. Tomo a liberdade de o citar em extensão. O problema das lutas contemporâneas é que as pessoas querem ter acesso à coleção, enfim, ao arquivo, mas sem se pôr em causa a si mesmas e à sua própria tradição. Não se é obrigado ou se espera que se perfaça esse desvio. A pessoa não é obrigada a se tornar outro de si mesmo, que é, na verdade, o significado da palavra outro. À medida que a filosofia francesa atravessou o Atlântico, mudou em muitos aspectos, mas a mudança crucial ocorreu na palavra outro. Na tradição francesa, o outro ou é Deus ou o subconsciente, mas seja como for, continuo a citar o Boris Groys, ok? É algo que vive na pessoa, que não é a pessoa, é algo que pode possuí-la, destruí-la, assumir o controle. A pessoa luta contra isso, tenta colocar esse outro sob controle, caso contrário, esse outro controla a pessoa. É uma história antiga e eventualmente conduz a Bataille, Foucault e a Derrida, para quem o outro
para quem o outro é a escrita. Não é a pessoa que escreve, mas algo na pessoa e através da pessoa. Todavia, depois de a filosofia francesa ter atravessado o Oceano Atlântico, o outro torna-se simplesmente aquela pessoa que se tem ao lado ou diante. O outro cara, o outro gajo, o outro tipo, digamos. As pessoas pensam que já são o outro, porque são essa pessoa qualquer ao lado ou distante. Esta secularização ou banalização da alteridade é, na verdade, o que constitui a maior parte do discurso contemporâneo. Fim de citação. Enfim, mas nós interessa-nos é um outro modelo, precisamente, da alienologia da escrita poética, que é de Max Martins. Max Martins, M/M, é a assinatura de uma forma de vida, a vida de um Lletra Ferit, que é uma bela voz catalã para letra herido, não? Eu sempre gostei muito disto. Não? Uma vida tocada pelo vazio de uma qualquer origem. Uma demanda que vem do outro, uma outra idade chamada escrita, enredo auto-heterobiográfico. Um nome para esse dehors texte, o mundo ou o corpo viventes, temo-lo numa espécie de apax legomenon, inscrito numa composição de Max Martins, intitulada Soneto, da sua ópera-prima. Utilizo aqui a ópera-prima com o sentido espanhol, a primeira obra. Não é? O Estranho. Não é? É outra coisa que também sempre me chamou a atenção ao Diego. Ópera-prima com provas, ou seja, confirmas. Refiro-me ao vocábulo iconógrafo, iconógrafo, que compõe um sintagma anjo iconográfico. Não? Esse é o sintagma que utiliza, que está inscrito no poema. Iconógrafo não mais ocorrerá, tanto quanto posso saber, no corpus poético maxiano. Mas, em rigor, este corpus poderá ser predicado, enfim, seria esta a minha proposta tempestiva, não? Como uma iconografia. Não? A iconografia é um termo da arquitetura. Refere tanto a planta horizontal de um edifício ou fortaleza, quanto à arte de traçar essas plantas. Do latim iconografia, e esta forma oriunda do grego iconografias, não? Na lexicografia da língua espanhola, alude à delineação da planta de um edifício, apresentando como sinónimo, ignografia, traçado de um edifício sobre papel, projeção ou alinhamento da fachada de qualquer obra edificada ou propriedade, também do seu aspecto, figura ou aparência. A forma grega iknos é atestada em Homero, com o sentido tanto de pegada como de passo. Não? Em inglês isto funciona melhor, não é? Footprint ou footstep, não? Respectivamente. E igualmente no Novo Testamento. Não? Mas aí ostentando uma derivação metafórica. Iknos refere seguir alguém ou seguir o exemplo. Não? Enfim, numa possível deriva vitruviana da iconografia e ignografia, ou ignografia, a essa projeção geométrica ou secção horizontal numa superfície plana, habitualmente das paredes exteriores e sua espessura, das portas ou janelas, ou do travejamento dos pilares, por exemplo, de um edifício, não seria extemporâneo aludir à noção renascentista de desenho. No soneto, intitulado Soneto, enfim, este ou aquele, ou isto, anjo iconográfico ou ignográfico é a poesia. E não será difícil, pela atenção e jogo com o significante que, como bem sabemos, mobiliza Max Martins, ver ouvir no vocábulo, quer iconográfico, não é? Haveria como que uma espécie, não é? Iconográfico, não é? Mas não é iconográfico, não é? Mas também poderíamos ouvir aí iconográfico, quer igneográfico, não é? De ígneo, não é? Que se subscrevessem pela síncope tanto do O como do E, não é? Das letras O e letras E. O anjo iconográfico, que foi avançando como e pela escrita, que é demandada
perdão, foi avançando como? Por uma escrita que é demanda do icónico, enfim, a lição do Eduardo Sterzi aqui é fundamental, já falou disto, não é? O texto prefacial dele diz respeito a isto, precisamente. E também, mas em regime diferido, ou como chegou a dizer Max Martins, masturbatório, que é demanda do ígneo. Não é? Seja como for, uma escrita poética que amalgama pé e pegada, o passo vivo e o rastro vestigial ou mortuário. O afeto à poesia, um afeto indiscernível do seu profundo conhecimento, e isto em Max Martins tem muitas formulações, obviamente, mas respigo uma, não é? O poema é uma grande cópula entre as palavras, não é? Bem conhecido, talvez até já tenha saído, não é? O facto de o amor à linguagem se ter tornado uma forma de vida congrega numa espécie de comunidade inconfessável poetas e poéticas através dos quais ainda somos tocados por essa energia crepuscular, esse motor de intensidades sensíveis e intelectuais a que chamamos poesia. O poeta moderno começa na infância da experiência e termina na experiência da infância. Talvez para dizer a infância, para dizer a experiência, no fundo, não é? O desejo e o obstáculo da poesia moderna, o desapego e o emaranhamento dos poetas. E isso porque há muitas dificuldades em pensar a experiência como a infância do humano. Porque não pode ser acedido, como recordou Giorgio Agamben numa bela imagem, sem o terrível e fascinante anjo da guarda, que com uma espada flamejante o guarda como se fosse um paraíso. Não ter acesso à infância, ou à experiência como infância, talvez mais me interessa, é uma forma de dizer a fratura entre o mundo e a sua representação. De várias maneiras, devolve-nos tudo isto, formas de vida ainda tocadas por aquela eternidade de uma infância que está sempre distante. Como origem e vazio de origem, as modulações dessa infância e das suas figuras são alegorias de um sujeito que sente que é inevitável perder o futuro e, com ele, a possibilidade de um sentido unívoco para o passado e de uma habitação do presente que não seja inquietação. As suas obras são alegorias de algo tangível, as suas obras são alegorias de algo tão tangível, mas ao mesmo tempo esquivo, como a experiência vivida, uma experiência que podemos entender precisamente como uma forma de infância ou pátria original do homem, como também propôs o já referido Agamben. Da experiência de cada um dos poetas modernos, não é? Enfim, Max Martins, creio que faz parte de uma certa linhagem, enfim, teve a sua própria linhagem, não é? Nisto que podemos chamar moderno, não é? Restam ruínas incandescentes, sem um início harmonioso. Talvez restem apenas os vestígios de um dreno vital, um sintagma que nos fornece uma espécie de resumo do facto de estar a chegar tarde, a fazer tarde, cada vez mais tarde. Ou seja, há balanços crepusculares codificados com palavras tardias, aqui volto ao Sterzi, e depois ao Eduardo, perdão, e depois queria dizer até uma coisa no final, vou terminar com uma coisa no final, que diz respeito precisamente à estada lá na Unicamp, não? Que eu não sabia, mas eu já conhecia alguma coisa do Max Martins dessa oportunidade, não é? Porque me ensinaram os alunos, não é? E eu não me lembrava. Não é? Ou seja, há balanços crepusculares codificados em palavras tardias, cuja cadência, cujo ritmo, talvez toque aqueles que vêm mais tarde. Mesmo muito mais tarde. Não é? Alienologia radical, que vem de raiz, que busca as raízes, a que temos em Max Martins. Cito, uma vez mais, alheio, contudo, tão próximo. Podemos aqui respigar, uma vez mais, do conhecido e tantalizante verso de antirretrato. Porque é, em rigor, o desenho ou iconografia do poeta, como sagitário inútil, que Max Martins diz ser gêmeo, cito, sendo e só, da gema do poema. Prisioneiro do seu próprio ovo e outro. Fim de citação. Alheamento íntimo
de uma figura centáurica, enfim, Sagitário inútil, não é? Uma figura centáurica, arqueiro, enfim, enfim, a palavra aparece muito, em muitos lugares, não é? O arqueiro, não é? Enfim, tudo isso. Arqueiro híbrido entre o humano e o animal, uma cruz, um X, predicado como, gostei especialmente desta solução provisória, talvez, do Max Martins, cito, enigmanentíssima gótica, não é? Enfim, e o G com um apóstrofe, não é? Polifonia ecoando, não é? Isto daria para mais, não é? Este ecoando, num corpus mundi que pode ser dito como égua que pasta a geografia, uma égua cujo coice foi infinito, não é? É assim que terminou o poema, não é? O coice infinito. Não é? A poesia, no fundo, como enigma sem enigma. Embora, em Max, num dos poemas, precisamente também do primeiro livro, não é? Se diz, páginas tantas, não entenderás o meu dialeto. Não é? É precisamente o poema O Estranho, não é? 1952. E é um enigma sem enigma porque a poesia é algo de totalmente exposto, ou inclusivamente exposto. Não é? Poesia, no fundo, da afecção do não, que, cito uma vez mais, apaga tudo, o sol e os outros astros. Poesia do não da fome, que apaga o homem. Não é? Em suma, a poesia é espelho infinito. É espelho infinito esta poesia. Esta Carmen, não é? Estes Carmina, não é? Em latim, como sabem, não é? Carmen significa tanto canção como encantamento. Não é? Sim? Enfim, e não sei, enfim, vi por lá estes Carmen e estas Carminas no poema No Túmulo de Carmencita, não? A Carmencita, não? Deixa-se ler aí, não? Eis, então, enfim, uma possível, haveria várias, não é? Iconografias que caiu no papel como pedras, não é? Enfim, esta é outra figura do Max Martins, não é? E é deste poema, No Túmulo de Carmencita. As tranças se soltaram no tempo e se perderam no espelho sem fim. Não é? Estas tranças que se soltaram no tempo e se perderam no espelho sem fim, enfim, sugerem as linhas, não é? Por exemplo, de um poema. Não é? Poderíamos dizer que o que aqui temos é o anjo iconográfico que soletra, não é? Enfim, isto é uma piscadela de olho também a outro verso do Max Martins, não é? Que fala desses anjos que nos soletram, não é? O colapso do infinito e do finito, do efêmero e do permanente, dir-se-ia que a finitude é signatura rerum, não é? Tanto da escrita, do corpo, como do mundo, atrai ainda em Max Martins duas figurações mitocríticas. O já aludido Sagitário inútil, isto é, o equívoco centauro arqueiro, que atrai antecessores como o indizível Minotauro ou o touro babilónico. E, por outro lado, a figura de Narciso. Começo por ler-vos o poema de Max Martins que modeliza este último, não é? O Narciso. Não é? Diz assim, então, Narciso, esta atitude de pôr os olhos além das flores e do resto das mulheres, pensamentos sobrepujando céus, deves compreender. Amo-me, não que eu tenha muitas gravatas, nem mesmo porque negros sejam os meus olhos. Este amor sem eco, no vazio, deves compreender. Não vou poder avançar completamente no comentário do poema, mas parece-me que há aqui uma estranha figuração narcísica, porque é um narciso que põe os olhos além, não é? Num espaço-tempo destacado, que é, no fundo, o do próprio Hic et Nunc, eternizado, do poema,
do ácido e corrosivo poema. Nele se sobrepõe, ou supõe, ou até supõe a outra figuração a que fiz referência, que é a figuração das travessias. Não é? Há várias travessias. Não é? Isto é, a dos Dédalos. Não é? Também utilizei a palavra no início. Diz assim... recortei estes versos, não é? Para falar destas travessias e destes Dédalos, isto é, desta outra figuração, não já narcísica, mas táurica, ou se quiserem, minotáurica. Não é? Todavia as traças devoraram a infância, os traços danos, troços, de lá, de lã, entre parênteses, silêncios, sobre a mesa. Não é? Fim de citação. Devoração da infância, enfim, da experiência como a infância, não é? Dizia eu antes já, não é? O trabalho crónico que produz troços do lá eternizante, ou inclusivamente rilquianos torsos, não é? O torso que aparece em alguns poemas, não é? Enfim, aqui nestes versos que acabo de citar, ele fala de traços, troços, não é? Utilizar as duas palavras, e eu acrescentei aqui os torsos, não é? Que consome mesmo os traços danos. Não é? Este traços danos, isto é, os vestígios de danos, não é? Ou inclusivamente de anhos, não é? Vítimas sacrificiais. Não é? O trabalho do tempo dissoluto e não resoluto, no fundo, que depois vamos ter no negro e taciturno o touro. Não é? Empresto, neste sentido, a voz, então, para me ir aproximando do fim, ao poema que moveu o sono e a vigília desta minha intervenção no colóquio sobre Max Martins. Não é? Negro e taciturno o touro. Negro e taciturno, o touro outubro arqueja e o seu sistema se dissolve e não resolve a questão de amar e não amar, que em suas virilhas ardem dúvidas crepitantes, as doenças do mar, o feno duro. E, no entanto, o noturno touro desta tarde que invadiu o meu sono persiste e não desiste de pisar um peito, outrora palco e campo de fúrias, melodramas, juventudes. Chão de ser tão ruim e mágoas maltratadas, rastros que dos seus olhos tristes se apagaram. É um touro louco, babilónico, bêbado, a ruminar os ímpetos últimos de sua carne gosma, à hora indiferente. A poesia de Max Martins, enfim, a intenção deste recorte, no fundo, enfim, o recorte que fiz, um tanto tempestivo e intempestivo, não é? Haveria certamente outros poemas, talvez, enfim, até de maior arcabouço, não é? Mas a poesia de Max Martins, e essa é a intenção de ter recortado estes dois poemas, não é? Poderíamos acrescentar algum mais, não é? Foi a demonstrar que a poesia de Max Martins resiste a um varejo mitocrítico de altura, por outro lado, de ostensiva densidade e complexidade. Não é? O lance de um Deus partido, não é? Ou híbrido, se quiserem, congrega uma cronografia narcísica e uma cronografia táurica. E esta congregação atrai um marco especulativo que põe em relação significativa, mas não causativa, duas séries de instanciação temporal que palpita no âmago da libido scribendi de Max Martins. A de um instante anastático, pontual, não reflexivo, descontínuo, sem referência metafísica, e a de um instante durativo, figural, linear, reflexivo, contínuo, enfim, em suma, que é autorreferência fenomenal. Não é? Avançar por esta matéria, no fundo, nova modulação do coice infinito do anjo iconográfico, de certo nos devolve a alta intensidade da libido scribendi maxiana.
à qual me dirijo com a liberdade libertária da intrusão aurífera de um apóstrofo na palavra touro. T, ouro. Obrigado. Era isto.